Bem, finalizando aqui os casos, né, de outros tipos de funções, nós temos o que nós chamamos de função par e função ímpar. Vamos analisar primeiro a função par. Uma função é par quando se comprova que o valor que nós atribuirmos ao x é o mesmo que se a gente atribuir o número oposto dele. Por exemplo, eu tenho essa função aqui, f de x igual a x ao quadrado. Se eu substituir x por números opostos, como 1 e menos 1, se eu substituir o x por 1, vai ficar 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1. E se eu substituir pelo oposto do 1, que é o menos 1, vai ficar menos 1 ao quadrado. Também dá menos 1, ou seja, tanto faz se eu substituo por números opostos. A imagem é sempre a mesma, ó, são iguais. Então, quando isso acontecer, a minha função ela é chamada de par. Aqui eu também testei com 5. Substituir por 5, né, já que a função é x ao quadrado. Substituir por 5. 5 ao quadrado dá 25. Substituir pelo oposto, que é o menos 5. Menos 5 ao quadrado também dá 25, ou seja, são iguais. Não importa se eu substituir o x por 5 ou por menos 5, que seria o domínio, né? Substituir por números opostos e o resultado é o mesmo. Quando isso acontecer, a minha função ela é chamada de função par. Aí aqui eu botei um exemplo. Ó. Verificar se a função 2x ao quadrado menos 2 é par. Então eu vou substituir, vou escolher aqui o 1 e menos 1, que é o mais fácil, né, para a gente calcular. Vamos trocar o x por 1. Lembrando que, ó, 2 ao quadrado. Então, substituindo o x por 1, vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado menos 2. Vamos ver quanto dá isso aqui. 1 ao quadrado dá 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 2 deu 0. Deixa eu acertar esse 0 que ficou meio estranho. 0. Agora eu vou substituir, já que eu substituí por 1, obrigatoriamente eu tenho que substituir pelo oposto, que é o menos 1. Então, eu tenho 2 vezes menos 1 ao quadrado, já que a minha função está ao quadrado aqui, ó, menos 2. O que acontece? Menos 1 ao quadrado também dá 1, né? Porque o número negativo com o expoente par fica positivo. 1 vezes 2 vai dar 2. 2 menos 2 também deu 0. Então, eu posso afirmar que essa função é uma função par. É bem simples, tá? Não tem muito mistério, não. Essa função 2x ao quadrado menos 2 é uma função par. Vamos olhar agora a função ímpar. Desculpe se está aparecendo esse flash aqui, porque se eu desligar a lanterna, tá vendo? Fica mais escuro, eu não sei se fica melhor. Então, vou deixar ela ativa. Agora, vamos olhar aqui a função ímpar. O que acontece na função ímpar? Uma função ela é ímpar quando se comprovarmos, né? Se comprovarmos que, ao substituir o valor do x, nós encontramos seus valores opostos. Diferente daqui na função par, a gente acha, né? Se a gente substituir o x por números opostos, os resultados são iguais. Agora, na função ímpar, quando nós substituímos os opostos, o resultado também tem que ser oposto. Se isso acontecer, ela é ímpar, tá? Então, eu botei aqui o primeiro caso, ó, f de x igual a x. Vou trocar o x por 1. Lembrando que 1 é o número mais fácil, né? Já que é elemento neutro. Trocando x por 1, então, f de 1 vai dar 1. Agora, se eu trocar pelo oposto, que é menos 1, trocando no lugar do x, deu menos 1. Ou seja, trocando por números opostos, o resultado continua sendo oposto. Se isso acontecer, a função ela é ímpar. Vamos testar aqui também com 3 e o menos 3. Troquei o 3, né? A função é f de x. Troquei o x por 3, deu 3. Troquei por menos 3, ficou menos 3, ó. Ou seja, troquei aqui no meu domínio por números opostos e obtive a imagem também com números opostos. Então, essa função também é ímpar.
Aí aqui eu pus outro exemplo, ó. Verificar se a função y igual a 2x mais 3 é ímpar. Então, eu escolhi aqui o 2 e o menos 2, para a gente também fugir do 1, né? Então, eu vou trocar por 2 e, obviamente, eu também tenho que trocar pelo oposto dele, que é menos 2. Olhando a minha função, vamos trocar o x por 2 primeiro. 2 vezes 2 mais 3. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 3 dá 7. Vamos trocar agora por menos 2. Vamos ver o que vai acontecer. 2 vezes menos 2 mais 3. Já que minha função era assim, ó. Troquei o x por menos 2 e repeti o 3. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 3 dá menos 1. Olha o que aconteceu. Com o 2, eu achei o resultado 7. Com o menos 2, eu achei o resultado menos 1. Não foram opostos. Então, ela não é ímpar. Mas se nós observarmos, ela também não é par. Então, pode acontecer. Nesse caso, nós chamamos essa função de nem. Desculpem aqui, tá? Nem par e nem ímpar. Alguns livros também dizem que a função não tem paridade. Então, quando vocês verem essa expressão, a função não tem paridade, significa que ela não vai ser nem uma função par e nem uma função ímpar. Isso pode acontecer também, tá? Então, finalizamos aqui os outros tipos de funções. São bem simples, né? Mas é interessante que vocês tenham acesso, né? O que significa, porque às vezes a gente vê no livro e não entende nada, né? O que é par, o que é função ímpar. Então, tá aí a explicação.